Bom, saudações, gente. Pós-jogo do Brasil aí, goleada, 4-1. Retomando nossa discussão da aula passada, a gente parou exatamente aqui nesse slide, quando a gente estava falando sobre gestão de imagem, não é? E aqui, de marca, perdão. E aqui a gente avança agora finalmente para falar, retomar o assunto de gestão de marca e falar especificamente de gerenciamento de imagem, tá? Sobre gestão de marca, eu espero que tenha ficado bastante claro para vocês a diferença entre esses três tópicos aqui. O que significa identidade, imagem e reputação. Isso é fundamental, certo? É de absoluta relevância e importância. E a gente não consegue avançar se vocês não tiverem esses três conceitos muito claros na cabeça de vocês, tá? Como é que fica isso daqui? Se vocês conseguiram absorver o sentido de cada uma dessas coisas, acho que deve ter ficado claro que tem uma relação aí de construção, né? Ou um certo nível de progressão. Enquanto a identidade seria aquilo que a assessoria tem mais controle para produzir, a imagem está num nível intermediário, a gente consegue fazer algum gerenciamento dela, é disso que a gente vai tentar mostrar aqui hoje. E a reputação é aquele sobre o qual a gente só consegue influenciar, mas a gente não consegue atuar diretamente sobre ela, não é? Já que é uma coisa que é sedimentada ao longo do tempo. Sim? Para a imagem é um pouco mais fácil, porque você sempre está falando de coisas circunstanciais. Qual é a imagem do assessorado ou da organização em questão naquele momento, certo? Aqui, ainda falando sobre isso, né, a gente tem as relações que a gente traçou entre esses itens todos que estão em tela, né? Missão, visão e valores, que são o que vai compor a comunicação institucional de maneira mais ampla e que vai dar forma à marca. E essas coisas vão retroalimentar, né, identidade, imagem e reputação. A gestão dessas coisas, desses três itens, em conjunção com a marca, é o que a gente chama de branding, ou gerenciamento de marca. O trabalho relacionado a todos os itens que estão em tela é o gerenciamento de imagem. Então, quando a gente fala de gerenciar imagem, é necessariamente uma coisa mais ampla, mais complexa, ou até mais difícil, se vocês quiserem, do que fazer apenas um gerenciamento de marca. É claro que quando a gente mexe em um, obviamente a gente está fazendo, em alguma maneira, não é? Mexendo com o outro. Mas, quando a gente fala de imagem, a gente está falando num sentido mais lato, tá? Não preso exatamente àquilo sobre o qual a assessoria tem um controle mais imediato, que é a marca, não é? Pensando na imagem organizacional, eu só estou repetindo coisas que a gente disse antes, reforçando alguns tópicos, tá? Ela é necessariamente múltipla, sempre, porque ela é determinada aí por vários públicos e as segmentações desses públicos, né? Os stakeholders, né? Para a gente ficar com esse vocabulário próprio da assessoria. Ela é representada pela marca, né? A imagem da organização ou do assessorado. Ela não é a marca, ela é representada por ela. E que tem que ser gerenciada por um branding sustentável. A gente vai falar mais sobre isso mais à frente. E é essa imagem que fornece as bases para a formação de uma reputação. Uma imagem que, como a gente tentou dizer no começo, é múltipla, não é? Ela é mutável. Hoje você pode estar muito bem na fita, não é? E amanhã imerso numa crise de imagem que você precisa se desdobrar para conseguir gerenciar. Em termos de público, não é? O que é importante para a gente conseguir fazer um bom gerenciamento de imagem é uniformizar atendimentos e discursos. A gente já disse isso várias vezes, estou repetindo aqui. Importante em todo momento a assessoria dizer a mesma coisa, independente dos lugares onde está dizendo, seja num post no Instagram, num texto que está no site, numa resposta num comentário nas redes, num atendimento ao cliente, que às vezes nem é com a assessoria, mas precisa de uma orientação repassada por ela, sobre o tom, as palavras que a gente usa, o que está excluído automaticamente do nosso vocabulário, as coisas que a gente nunca vai usar, né, nas mensagens que saem daquela organização, ou associadas ou assessorado,
para falar com quem quer que seja, sim? Monitorar constantemente as impressões, e a gente deu o exemplo na aula passada do Butantan, né, que faz um ótimo trabalho nessa linha. Divulgação que tem que priorizar as plataformas onde os seus públicos estão, né? Não faz sentido eu criar um perfil no TikTok, né? Não, por quê? Porque é a coisa do momento, é porque está na onda e tudo mais. Se eu não tenho público que usa o TikTok, sim, eu vou falar, a não ser que a estratégia seja de expandir esse público. Não é? Não, eu vou, né, criar um perfil no TikTok justamente para trazer novos clientes para a minha marca, que tem um histórico aí de clientes na faixa etária de, não sei, 30 a 60 anos. Essa não é a faixa que mais utiliza o TikTok. Hoje ainda é largamente de pessoas mais jovens, né? Embora isso, obviamente, vá mudando com o tempo, né? É o ciclo normal. E é importante que você considere sempre, a todo momento, no exercício contínuo de atualização, sim, a identidade do público, que pode mudar, os públicos, né? Pensar nos três, pelo menos, né? Interno, externo e misto. Né? Os meios de contato que você vai utilizar para falar com essas pessoas, porque também mudam, as preferências desse público mudam, e com isso os meios de contato também. Né? E as plataformas de CRM, o que é isso? Custom Relationship Manager, ou plataformas de relacionamento com o consumidor. Sim? Gerenciamento de relacionamento com o consumidor. É um nome muito chique para dizer isso, tá? As plataformas com as quais você lida com os feedbacks que você recebe dos clientes. A gente vai falar de algumas aqui por alto hoje. Quando a gente falar de comunicação digital, vamos entrar em mais detalhes sobre isso, tá? Peguei como exemplo o caso analisado por um artigo que está nas referências, tá, da aula de hoje, já no site, lá nos links, desse hotel aqui, um dos maiores, um dos mais bem votados de Gramado, ali daquela região do sul, né? Que é o Hotel Alpestre, né? E quando você vai para o site deles, né? Primeiro você tem aqui uma captura feita ali durante a pandemia, né? Que foi uma coisa que afetou muito esse setor, né? De turismo, hoteleiro. Você tem uma indicação, o que fazer em Gramado durante a bandeira preta, que é justamente esse momento de restrições por conta da Covid. Mas você não consegue informações sobre o hotel ou como oferecer ou ter acesso aos serviços dele apenas pelas comunicações oficiais, sim? Ou seja, o que vai no site do hotel, nas redes dele e tudo mais. Na verdade, na maior parte das vezes, a gente se informa não pelos canais oficiais, né? Você quer ir num restaurante, o que é que você olha primeiro? Né? Você vai no Instagram dele, ou acessa o Google Maps, ou vai a procurar algum lugar onde tem os comentários das pessoas que já estiveram lá e que vão poder dar um review, uma análise um pouco mais sincera ou sem filtros, não é? Sobre o que elas acharam da experiência. No caso do setor de turismo e hoteleiro, é muito comum que a gente use sites como o TripAdvisor, Expedia, né, e vários outros, Expedia, perdão, que são justamente servem para mostrar isso, né, atrações turísticas naquela localidade. E quando você vai no TripAdvisor do Hotel Alpestre ou do Expedia, né, tem uma preocupação grande ali do hotel responder às pessoas. E, obviamente, usar os comentários positivos no site, não é? Por que eles colocam os comentários feitos no TripAdvisor e na Expedia e não os comentários feitos, não sei, no post do Instagram do hotel, não é? Ou no site do hotel? Porque esses ambientes, o TripAdvisor e a Expedia, são vistos como ambientes sem filtros, mais livres. É onde você vai ter avaliações que são supostamente mais sinceras, né? E não exatamente enviesadas ou discurso de publicidade, sim? Então, quando você tem, não é, comentários excelentes, isso vai ser reverberado, pelo hotel. E, obviamente, quando você tem coisas muito ruins, o ideal seria que o hotel viesse até o TripAdvisor para receber ou dar feedback para as pessoas, sim? Para isso, há plataformas que a gente chama de CRM. Essa daqui, por exemplo, chama-se Revinate, e a ideia dela é servir como um CRM para empresas do ramo hoteleiro ou turístico.
O que ela faz? Ela congrega, ela junta tudo num lugar só, todas as menções, comentários, avaliações, notas, marcações, geotags, hashtags, tudo relacionado ao seu assessorado em cada uma dessas plataformas. Então, se eu sou do setor hoteleiro ou turístico, eu não preciso acessar, ficar entrando nos meus perfis do Booking, do TripAdvisor, da Expedia, do Google Maps, para ver o que as pessoas estão falando. A Revinate junta, agrega, sim, tudo que vai ter sobre a minha organização, o meu assessorado nesses lugares, né, e vai agregar todos os dados para mim para que eu consiga fazer uma análise interessante disso. Ela também gera relatórios e inclusive dá dicas na área de marketing sobre como agir determinados assuntos. Tá? Vocês não reparem, tá? A sonoplastia da rua, enfim, da casa, mas não tem muito o que eu fazer. Tá? Nessa plataforma, inclusive, ela vai dizer, né, que há um aumento ali do retorno, né, sobre investimento produzido, né, no uso dessa plataforma, de mais de 70% das empresas, das organizações que adotam ela. Né? Perdão, mais de 94%, retorno sobre investimento, o ROI, né, que é outra sigla que vai aparecer nas nossas aulas. Tá? E tem, claro, aquelas que correm por fora, né? Por exemplo, o Airbnb. Em que sentido ela corre por fora? Se eu sou o hotel, não é? E eu estou fazendo propaganda das minhas instalações, dos serviços que eu ofereço, o que tem nos quartos, se é chique, enfim, se está tudo certinho, se tem limpeza, se está tudo em ordem no quarto, se a cama não está quebrada e tudo mais, eu consigo fazer o gerenciamento disso muito claro nas minhas redes oficiais, no meu site. Mas eu não consigo ir lá no perfil de alguém que é dono, sim, o cara comprou, né, um quarto no Hotel Alpestre, e dizer para ele, olha, muda o que você escreveu sobre o meu hotel aqui. Não, o quarto é dele, sim, é propriedade dele. Né? E eu não tenho gerência sobre o perfil dele no Airbnb. Então, há plataformas que conseguem escapar, né? E esse é um desafio cada vez maior, dessa apropriação, do gerenciamento de imagem que a gente vai fazer enquanto assessoria. E aí, se tem algo chato acontecendo aqui, eu tenho uma experiência ruim que alguém passou nesse Airbnb, não por conta do hotel, mas por conta do trato da pessoa, não é, que é dona do quarto, por exemplo, aí, enfim, é o caso do hotel tentar entrar em contato, colocar panos quentes, né, se ela fica sabendo que o canal foi por esse daí, né, e talvez, claro, estabelecer políticas, como alguns hotéis fazem, não é? Ah, você é hóspede de Airbnb, aí os procedimentos, os protocolos para você pegar a chave, para ter acesso ao serviço, vão ser esses e esses aqui, que são diferentes daqueles dos hóspedes comuns. Né? Aqui estou dando um exemplo de uma área muito específica, mas apenas para mostrar como cada vez mais a gente tem coisas que escapam, né, à lógica do gerenciamento de imagem tradicional. Não, eu consigo controlar o que as pessoas falam sobre o meu assessorado. Cada vez mais difícil, sobretudo se você está falando de uma organização que vende produtos ou serviços. Sim. E aí, claro, se você tem plataformas, né, onde você tem as regras do jogo mudadas o tempo todo, como que está acontecendo agora no Twitter, é muito difícil você manter-se nesse lugar, não é? Porque vai parando de fazer sentido. Sim? Você tem o Elon Musk fazendo uma verdadeira bagunça no Twitter nesse momento, não é? Demitindo milhares de funcionários, né? Mais de entre 30% e 50% da força de trabalho do Twitter foi demitida, não é? Em poucos dias. Você tem um monte de pessoas colocadas na rua. O chefe de engenharia da timeline do Twitter dizendo que as pessoas que o Elon Musk está trazendo para dentro da plataforma, da Boring Company, da Tesla, não fazem a mais rasa ideia do que elas estão fazendo, em termos técnicos, inclusive. Sim? Então, isso, o chefe de engenharia de tecnologia da timeline do Twitter. Então, não é uma pessoa, né, que está dizendo isso ao Léo. Enfim, você tem vários problemas que são complicados, né, e que criam um ambiente de absoluta instabilidade, sim, e que vai montar, não é, um espaço que é inóspito
para as assessorias que estão tentando fazer um gerenciamento de imagem. Veja, nas plataformas onde tudo funciona certinho, né, em termos, né, Airbnb, TripAdvisor e tudo mais, já é difícil, porque tem coisas que escapam fora, não é? As pessoas fazem o que querem, enfim. E aqui você tem uma plataforma absolutamente instável, ao ponto de você ter, como na notícia que aparece aqui em tela, né, uma manchete da NPR dizendo: Twitter perdeu 50 de seus 100 principais anunciantes desde que o Elon Musk assumiu, diz um relatório, né, ao qual essa organização, a NPR, teve acesso. E de outro lado, não são apenas as empresas que têm medo de ficar nesse lugar, mas os consumidores que também cobram, não é? Aqui uma pesquisa reverberada pela Morning Consult dizendo que 41% dos adultos dos Estados Unidos acham que as plataformas de mídia social devem implementar políticas de moderação de conteúdo mais rigorosas, né? De acordo com essa pesquisa da Morning Consult. Aí você vai para as questões de marca em relação à imagem organizacional. Olhando para a marca, e essa foi uma discussão que a gente fez na aula passada, ela é a representação da organização em várias frentes, sim? Em termos de identidade, os produtos e os serviços que ela oferece, os relacionamentos que ela pretende construir, a história que ela está oferecendo, não é? Também como um produto ou um serviço, não é? Para consumo das pessoas que entram em contato com ela. E, claro, um dos tópicos que talvez são mais centrais, mais importantes nesse momento, nos últimos anos que a gente está vivendo, que é o da sustentabilidade. Aqui eu não estou falando apenas de ser ecochato, tá? Não é só uma questão ambiental, mas é sustentabilidade em todos os níveis, ou pelo menos em 3 principais que o pessoal da administração já definiu para a gente: social, ambiental e econômico, obviamente. Sim? A gente consegue ver isso em uma variedade de empresas hoje que tem uma preocupação muito grande em dar suporte ou se afastar de determinadas declarações que as pessoas dão por aí, não é? Vejam durante a pandemia, por exemplo, onde a gente tinha casos de influencers, não é, sendo pegas em festinhas em momento de restrição sanitária, não é, e agregações sociais. E aí, obviamente, elas perdiam os patrocínios, não é? Porque as empresas, as marcas, não queriam se ver associadas a alguém que, pelo menos, né, durante esses atos, se colocava como alguém que não valorizava nada disso, ou não dava devida importância à solidariedade, à vida das pessoas e, claro, né, um exercício aí de empatia, né, com os momentos que a gente estava passando naqueles dias. Outro caso que vem de um artigo que também está como referência para essa aula, tá, e cujo link está aí para vocês, é analisado dessa empresa cujo nome provavelmente vocês nunca ouviram falar, M. Dias Branco. Né? Isso é muito interessante e é muito comum hoje a gente ter empresas que são gigantescas, que têm uma participação de capital enorme nas bolsas de valores, inclusive, nos ramos onde ela atua, mas a gente não conhece o nome. Por quê? Porque, em geral, elas são donas, ou são holdings, não é? Que concentram várias outras marcas com as quais, essas sim, a gente tem contato. É bastante possível que algumas dessas marcas que estão aqui em tela, não é? Estrela, Fina, Fortaleza, Dorita, Piraquê, essa talvez uma das mais famosas, né? Pelágio, tem várias outras, sabe? Eu fiz só um recorte aqui do que está aqui no site. Todas elas estão sob o manto dessa empresa chamada M. Dias Branco. Fabrica muita coisa, utensílios de alimentação em geral, né? Derivados de trigo e tudo mais. Pão de forma, bolacha, biscoito, como queiram, né? Bolacha, biscoito, macarrão, massas em geral, massa de bolo, fermento, essas coisas, sim? Farinha de trigo e tudo mais. E aí você tem um relatório emitido por essa empresa, assim, a M. Dias Branco, vai colocar, isso aqui não é coisa da ONU nem nada não, tá? A própria assessoria montou esse relatório, tentando localizar o que ela chama de macro tendências globais para o setor de alimentos.
E aí eles vão dizer, né, que com o aumento da população mundial, a mudança no perfil da demanda, a competição cada vez maior entre os países e as empresas por recursos naturais, né, para conseguir produzir suas coisas e vender para as pessoas, isso exige mais responsabilidade das empresas, isso orienta, reorienta os valores dos consumidores na hora de procurar algum produto. Eles vão procurar saber de onde veio isso aqui. Né? Isso foi fruto de trabalho escravo? Né? Não está barato demais? Né? Ou isso daqui tem o que na composição? Né? O que foi destruído ou devastado para ser produzido esse pacotinho que eu estou comprando aqui? Ou qual a pegada ambiental dele? Ah, veio da Tailândia, assim, mas fez um pouso não sei aonde. Né? Quanta querosene foi queimada para você poder comprar a sua frutinha que veio lá das Ilhas Fiji. Né? Enfim, esse tipo de observação passa a ser importante. E é por conta disso que a gente tem esforços cada vez maiores, né, pela parte das organizações de se colocarem como empresas que têm responsabilidade com essa sustentabilidade nesses 3 níveis. Né? Aqui um post em tela da M. Dias Branco no Instagram dizendo: as diferentes etnias formam o nosso país. A busca pela igualdade faz parte da história do futuro da M. Dias Branco. Um post realizado em novembro, né, que eles repetiram aqui em novembro de 2020, que repetiram nesse ano, que é o que? Mês da consciência negra. E você vai ver várias empresas tentando, né, pegar carona nessa coisa. Claro que aí tem crítica, como que a gente comentou na aula passada. Aí vem os vários termos, né? Pink money, greenwashing, que são essas críticas que você faz das empresas tentando se apropriar de lutas sociais ou causas sociais históricas, né, para embarcar nessa e conseguir montar uma imagem, né, que seja favorável em termos de uma sustentabilidade social. Aqui também, quando as empresas dizem, né, que conquistaram o prêmio de não sei o quê, ou que as ações vão muito bem e tudo mais, não é apenas uma tentativa vã de publicidade comercial, de dizer, olha, nossa, olha o quanto estamos bem, mas é também de garantir uma sustentabilidade econômica junto a acionistas, por exemplo. Vejam que o mercado de valores ele reage muito em termos especulativos. Né? Ele é basicamente um escravo das imagens que as organizações conseguem gerar de si. Veja o Estado brasileiro, né? Que também pode ser visto enquanto uma organização. O Lula, né? As falas que ele fez agora muito recentemente, que aí virou meme, virou charge, né? Virou manchete em todo lugar, que assustaram o mercado, porque a bolsa disparou não sei quantos pontos, o valor do dólar subiu bastante, porque o Lula estava com umas falas lá dizendo que a gente tinha que distribuir melhor a riqueza gerada no país, por exemplo. Né? Enfim, o mercado financeiro é muito reativo à construção desse tipo de imagem. E é por isso que esse tipo de post, a gente ganhou um prêmio, os valores das ações estão muito bons, não é? A gente foi reconhecido na Bovespa, como nesse post colocado aqui em tela. Colocar isso como público é importante para garantir sustentabilidade econômica junto aos acionistas que estão colocando dinheiro na empresa. Sim. É claro que às vezes isso pode ser muito mal feito, não é? Como no caso do nosso querido João Campos, né, político ali da região do Nordeste, que se aproveitou daquele momento em que ocorreu o vazamento de óleo nas praias do Nordeste, vocês devem se lembrar disso, né? Pelo qual, se eu não me engano, até o momento ninguém foi preso, não é? Muita gente teve a vida prejudicada, teve gente que ingeriu coisas tóxicas, milhares de animais mortos, enfim. Mas não é? Teve um problema, um desastre ali que é ambiental, mas que também é social e é econômico, porque prejudica várias atividades. E aí você tem um político tentando capitalizar em cima disso. Não passa batido. Né? Você tem aqui um post no Instagram onde mostra ele, né, agachado perto da praia, toda suja de óleo, com uma luva, curiosamente, muito limpa. Não é? Uma camiseta branca, imaculadamente limpa, shorts e tênis também absolutamente limpos. Não é? Então, peraí, você foi para lá para ajudar a retirar o óleo da praia, como um monte de gente estava fazendo, inclusive na foto tem uma menininha do lado dele,
com a mão aterrada no óleo ali, tentando tirar do mar, né? Enquanto isso, ele está ali fazendo as fotinhas bonitinhas para aparecer, para dizer, o povo do Nordeste é guerreiro, eu vou abrir a CPI. Tem um slide, um carrossel de fotos dele, com as roupas todas limpinhas e a luva limpa, né? Nessa praia suja de óleo. Obviamente as pessoas dão uma resposta no ato, não é? Porque você está falando aqui de redes sociais. E aí um monte de comentários, né? Alguns vão dizer kkkk, MDS, marketing para enganar os ignorantes eleitores dele mesmo, né? Emojis de carinhas de insatisfação. E se vocês acessarem a publicação, que eu deixei o link aí, vocês vão ver que basicamente todos os comentários são de chacota, com a tentativa de capitalizar em cima disso. Novamente, uma evidência clara de que as pessoas estão atentas e que não dá para fazer isso de maneira amadora. Sim. Acontece o inverso também. Às vezes as empresas estão tentando, de maneira até legítima ou acertada, criar campanhas que apelem para essas causas, né? Ou que tentem criar uma identificação da marca com essas coisas, e às vezes ela repercute mal junto a grupos que vão disseminar histórias de ódio, alguma coisa nesse sentido. E nem sempre isso impacta diretamente nas vendas, como nesse caso aqui da Volkswagen, que há algum tempo circulou, neste ano inclusive, não é? Uma publicidade com um casal homossexual. Em geral, as propagandas de carros são muito masculinas, né? Tem um ator que é homem, que está dirigindo o carro no deserto, né? Sempre no deserto, por alguma razão, né? No deserto, aí ele anda com o carro lá, off-road, aí ele joga areia para todo lado, ou então na chuva, né? Ele faz uns movimentos assim radicais no volante e tudo mais, e aí joga água para todo lado e tudo mais. E aí isso vai, né, criando ali, apelando para aquela figura da virilidade, enfim. Nesse comercial você tem um casal homossexual dirigindo um Golf, se eu não me engano. Vai aparecer aqui o nome do carro. E aí você teve uma repercussão de muitos grupos protestando contra a associação do carro, né? Que é muito um carro associado a playboys, né? Que gostam de customização, velocidade e tudo mais. Criticando a peça publicitária. Aqui tem a reprodução de um comentário que vai dizer: vocês têm todo o direito de ter como público-alvo um produto à comunidade LGBT. Essa questão é estratégia que cabe somente a vocês. Irão colher os frutos e as críticas dessa estratégia. Mas ao começarem a publicidade de um bem de consumo durável que está no mercado há 5 anos para o público LGBT, vocês associam o atual proprietário do Volkswagen Polo a esse público. Isso não tem nada a ver com a questão LGBT, apenas não é justo com os atuais proprietários do Volkswagen Polo. Justo, quer dizer, é como se você tivesse, né? Quer dizer, está dizendo, não tenho nada contra, mas não quero ser associado ao público LGBT. Isso não teve impacto nas vendas, não é? Esses grupos tentaram organizar um boicote para o Volkswagen Polo, perdão, estava falando Golf, né? Volkswagen Polo, e na verdade a procura pelo Polo disparou, né? Para além do que a Volkswagen estava projetando, né? E o boicote fracassou miseravelmente, né? As vendas, na verdade, aumentaram após a publicidade. Embora, obviamente, a gente não possa atribuir única e exclusivamente, né, a razão do crescimento das vendas à circulação dessa publicidade. Sim? E, por último, a gente tem agora, né, enquanto a Copa está acontecendo, muito movimento e questionamento nesse sentido, né, sobre o que está acontecendo na Copa, essa coisa, né, dos mascotes, né, e como a abertura foi vista. No momento da abertura, houve-se uma grande celebração, que show bonito, não é? Celebração da diversidade. E aqui a gente tem 2 matérias publicadas no UOL que dizem coisas bem diferentes, não é? Essa daqui está bem na linha do que a gente viu na TV e na maior parte dos veículos. Manchete do UOL. Mascote de todas as Copas e Morgan Freeman roubam a cena em cerimônia. O texto vai chamar a atenção que o emir do Catar, né, esse cara, não vou arriscar o nome, Tamim bin Hamad Al Thani, talvez, discursou na cerimônia de abertura e lá ele adotou um tom de favorecimento à diversidade no discurso, apesar das diversas polêmicas envolvendo o país.
Aspas do Emir. Recebemos a todos de braços abertos na Copa do Mundo. Nós trabalhamos e fizemos esforços para garantir o sucesso dessa edição. Nós investimos para o bem de toda a humanidade. Fecha aspas. Lindo isso, né? Maravilhoso. Fita rosa, arco-íris, fantástico. No entanto, no mesmo site, a gente tem uma colunista, a Miri Lacombe, que vai construir um artigo de opinião com a seguinte manchete, abre aspas. Cerimônia de abertura é um espetáculo de exclusão e a TV acha tudo lindo. Ela vai chamar a atenção que, na verdade, não houve nenhuma menção na abertura e nem na transmissão da abertura, que vamos lembrar, tá? É uma atividade de jornalismo, nenhuma menção aos operários privados de direitos trabalhistas ou aqueles que morreram na construção dos estádios. Nenhuma menção à falta de direitos humanos, ao fato de que se você não é homem, branco, rico e heterossexual, esse tratamento supostamente igual para toda a humanidade da qual o Emir estava falando, ele não vai ser dispensado a você. Você não vai receber esse tipo de tratamento se você não tiver nessa categoria muito específica que reúne essas 4 características. Então, cabe questionamento, não é, nesse sentido. É óbvio, não é, e ela mesma faz essa ponderação no texto, que a Globo, fazendo a transmissão na TV, e que inclusive lutou para ter a concessão da transmissão, não ia denegrir essa imagem, essa palavra a gente tem que excluir do vocabulário, né? Não ia tentar deslegitimar, diminuir a imagem das pessoas ou da transmissão do evento, não é? Que ela lutou tanto para conseguir os direitos de transmissão. Sim, é óbvio. Mas é claro que caberia pelo menos fazer um adendo, uma nota, colocar a questão da polêmica, não é? Colocar a declaração em contexto, assim, e não apenas um discurso laudatório, maravilhoso. Não é? Alguém, ela vai dizer aqui, eu não me lembro o nome do narrador, acho que Luiz Roberto, que está fazendo a transmissão da abertura, ela vai dizer, em algum momento ele diz, não, essa transmissão é uma referência ao congraçamento, não é? A reunião de todas as raças e os povos do mundo. Ela vai dizer congraçamento do quê? Não é? A diversidade que a gente viu foi homens de saia, homens de túnica, homens de gravata na cerimônia. E, obviamente, não há diversidade aí. Sim. Então, a gente tem uma crítica que vai para além do que a colunista da UOL pensa, não é? Mas que se reflete na maior parte dos grandes jornais do planeta Terra. Não é? O The Guardian, que é um dos maiores, né, logo ainda na abertura, né, antes da Copa começar, coloca, antes do início da Copa do Mundo, o Catar já perdeu no futebol político, geopolítico, né, enquanto uma manchete publicada, né, como destaque no site deles. Né? E aí eles vão dizer que, na verdade, a Copa está servindo, longe de ser uma ponte entre diferentes culturas, que sempre foi uma coisa muito celebrada, não é, na Copa, essa Copa do Mundo sediada no Catar tem sido atolada em recriminação, ressentimento, e ela tem sido, aspas, menos uma celebração do poder brando e o alcance do esporte, e mais uma demonstração dos seus limites, infelizmente. A Forbes também produziu vários editoriais, né, que inclusive colocam repercussões em termos econômicos, né, de como o Catar está lidando, e a FIFA, obviamente, com o gerenciamento da imagem dessa competição. Né. Isso reverbera inclusive no cancelamento de parcerias, não é, estratégicas para o negócio da FIFA. A EA, né, que é uma grande empresa do ramo de jogos eletrônicos, neste ano acabou com o acordo de exclusividade que eles tinham com a FIFA para produzir o jogo homônimo, que é lançado todo ano, de esportes eletrônicos. Né, e que ano a ano, a cada nova edição, você tem uma parceria aí da EA Sports, que fabrica esses jogos, com a FIFA há mais de 30 anos, quase 30 anos, perdão. Né? E é um jogo que é sempre recordista de vendas. Né? A cada ano que se lança, ele vende mais do que na edição anterior. Né? Há outros fatores que vão entrar aqui no desgaste desses títulos, obviamente. Não é?
Os próprios jogadores questionam as mudanças que você tem de um título para outro. Você tem basicamente as mesmas mecânicas mantidas sempre do mesmo jeito e você tem a troca do elenco, basicamente. É como se fosse troca a embalagem, mas o que você tem dentro do produto é mais ou menos a mesma coisa. Mas a justificativa que o presidente da EA, não é, dá para o rompimento desse acordo é, aspas dele, oferecer experiências que os nossos jogadores desejam. O foco vai não só para competições internacionais, não é, como a Copa do Mundo, mas também para aquelas regionais. E eles vão poder produzir vários títulos menores com focos regionais. Por exemplo, para você que mora na Europa, eles vão montar edições inteiras baseadas nas competições do continente europeu. Para as pessoas da América Latina, vão ter mais atenção aos elencos dos times daqui, dos clubes locais, e lançar jogos específicos com catálogos desses times. Ou pode até ser o mesmo jogo base, mas você vai ter atualizações, não é, com os elencos lançadas ano a ano, ou das competições regionais lançadas ano a ano. Sim? Também pediram por mais modalidades de jogo. E olha só, essa última parte, aspas do presidente da EA, tá bom? Também disseram que queriam ver mais parceiros comerciais no jogo que fossem representativos e autênticos para o amplo mundo global do futebol. Logo, a questão da representatividade aqui é uma demanda por sustentabilidade social, sim, e que se reflete numa preocupação que a FIFA tem em produzir, por exemplo, um relatório de progresso para a sustentabilidade da Copa do Mundo da FIFA 2022. Você vai no relatório e olha só quais são os tópicos que estão colocados lá. Aspas, nosso impacto humano é um dos tópicos. Sustentabilidade social. Outro tópico, nosso impacto social. Novamente, sustentabilidade social. Outro tópico, nosso impacto econômico. E outro tópico, nosso impacto ambiental. É a FIFA tentando justificar ou tentando associar a competição, da qual ela é a grande dirigente, níveis de sustentabilidade aceitáveis nessas três categorias: social, econômico e ambiental. Sim. A gente que sediou a competição aqui, todos vocês viveram a Copa de 2014, vocês vão se lembrar das críticas ferozes, atrozes, que inclusive motivaram muitos protestos no ano da Copa e no ano anterior a ele, e também no posterior, sobre o dinheiro gasto para construir estádios, né? As pessoas que foram desalojadas, né, para dar lugar às obras que iam atender à infraestrutura da Copa, e tudo isso sempre é lembrado e colocado em questão no mundo em que a gente vive hoje. Sim. Vou parar aqui nesse bloco, tá?